Hoje nós vamos começar a aprender a fazer uma API REST. Com esse vídeo você vai começar a entender os conceitos básicos de uma forma mais ampla e entrar para o intermediário, beleza? Podemos dizer que entender e fazer APIs é um grande divisor de águas na sua carreira. Aqui você estará dando o seu primeiro passo na sua carreira para poder desbloquear todo o conhecimento necessário e o seu potencial para poder resolver problemas na área da tecnologia, ou melhor, de todas as áreas com tecnologia. API, para começo de conversa, é uma sigla, que significa Interface de Programação de Aplicação. Ela é responsável por definir as regras para a comunicação entre os softwares. Podemos imaginar a API como uma ponte, que vai ligar dois destinos. Para os que já estão mais familiarizados, né? A API é como se fosse um gateway. Imagina que temos um banco de dados que armazena produtos de uma loja virtual, ou e-commerce, se você preferir. Logo, temos dois pontos distintos entre si, que é o ponto que o cliente vê e interage, e o ponto que o cliente não vê, mas que permite essa interação. Primeiro é o famoso front-end, como eu já falei, onde o cliente acessa é o que o cliente vê. E depois nós temos o back-end, que é onde o cliente não vê, porém ele está por trás de todas as regras ali do jogo, como preços, estoques, imagem de produtos e por aí vai. Isso tudo que eu falei, tamanho de roupa também, cor e afins, está no banco de dados. Agora que vem o pulo do gato. Como que o front-end puxa todas essas informações do banco de dados para fazer com que o cliente veja e entenda o que ele está comprando, o que ele está fazendo no site? Como que isso é feito? É agora que a API entra em cena. Ela define as regras que o front-end irá seguir, ou seja, ela solicita as informações para o banco de dados de acordo com o pedido do front-end. Ou seja, o que o front-end vai pedir vai depender do que o usuário, o cliente mesmo, o consumidor, vai clicar lá ou digitar. Aí o programador vai criar a API, né, que vai fazer essa conversa, entende? Vai permitir, vai, no caso, dizer o que pode ser solicitado e como, e vai enviar como uma ponte para o banco ali, para o back-end processar esse pedido e depois vai devolver para o front-end, entendeu? Só que tudo vai depender da regra de negócio, né? Que aí já é algo mais da parte de administração da empresa e tudo mais. Aí ela vai definir, vamos supor, quando não tiver estoque de alguma peça, não é para pôr fora de estoque, é para pôr em breve, por exemplo. Isso é uma regra de negócio. Falando bem por cima e dando um exemplo bem simples assim. Regra é aquilo que o seu gerente ou que o dono da empresa ali escreve ali e fala, ó, não pode ser assim, tem que ser assim, é assim que a nossa empresa funciona. Aí o desenvolvedor vai pegar isso tudo e vai, como que eu posso dizer, traduzir aquilo em código para fazer o sistema funcionar de acordo com aquilo que foi passado para ele, entendeu? É isso. Podemos dizer que a API realiza a conexão entre cliente e os recursos da web. No caso, se o seu sistema for um sistema web, né, a API é responsável por essa ponte, essa conversa. Acho que já ficou claro, né? Vamos passar para o próximo tópico. Tá, vamos aos termos que vocês vão ver e muito. Principalmente quando a gente for, né, falar aqui sobre arquitetura, cliente, servidor, o que mais? MVC, MVP, e por aí vai. Nós vamos abordar tudo isso. Bom, vamos lá. Cliente. De um lado dessa ponte está o cliente. O que são os clientes? São os usuários ou outros programas, tá? Podem se transformar nesse papel de clientes, tá? Pensa assim, cliente é aquilo que requisita, tá? Ou seja, pode ser um ser humano requisitando ali, ou pode ser outro aplicativo, outro sistema requisitando alguma coisa de outro sistema.
Pessoal, lembrando que todo esse roteiro, tá? E também coisas que eu não falei aqui no vídeo, porque o roteiro serve para eu ter uma base, tá? Às vezes eu leio ali só para relembrar onde eu tô, para eu não me perder, eu vou seguindo ali, né? E eu escrevo como se fosse um artigo. Aí eu vou lendo, relembrando, vou conferindo. Então tem coisa que eu não falo, ou porque eu já falei de outro modo, ou porque eu não achei pertinente para estar no vídeo, tá? Porém, tudo isso vai estar no meu blog logo que eu vou lançar. Tem 2 blogs para lançar, um jogo também, tem o que mais também? Tem também um outro aplicativo também que precisa, enfim, iniciar o desenvolvimento, tem, não sei, cursos também. Um monte de coisa para esse ano ainda. Então, bom, se você tiver a curiosidade, tá? Pode me mandar mensagem aqui também. Ou melhor, ficar atento aqui nas minhas redes, porque eu vou estar lançando aí o blog, onde vocês vão poder ler todos esses roteiros aí. O que são recursos? Que também é uma palavra-chave dentro aí do conceito de API também, beleza? Recursos são as informações que ficam disponíveis para o cliente acessar. Ponto. Cirúrgico. Porém, vamos dar uma complementada aqui, né? Esses recursos, eles podem ser qualquer tipo de dado, beleza? Imagem, eu ia falar imagem, foto, imagem, enfim, a mesma coisa, quase. Textos, enfim, por aí vai. E o servidor é a máquina, né, responsável por armazenar todos esses dados. Ok? Isso também entra em... Esse conceito, né? Ele também entra em Big Data, tá? Tô tendo essa matéria aí, eu já sabia antes, né? Eu fiz uns cursos. Os meus primeiros cursos em TI foi para se tornar cientista de dados, porque eu gosto muito de publicidade, marketing, tudo. Então, eu queria juntar essas 2 áreas, né? Aí, os primeiros cursos que eu fiz foi de ciência de dados com Python, né? E tudo mais. É bem legal, tá? E você, se você quer ir para essa área também, esse conceito de API é essencial, inclusive esses conceitos de cliente, recursos e também servidor. Beleza? Mas aí você pensa, qual que é o papel das APIs no meio do cliente e do servidor? Que é a ponte aí que conecta os dois, mais uma vez de forma direta. Se você prestou atenção até aqui, essa pergunta já foi respondida, tá? Já foi respondida. A API fica no meio, tá? Só pra gente revisar, fazendo a ponte ali entre o cliente e o servidor. Tá, até aí tudo bem, né? As organizações usam elas para poder compartilhar informações, dados, né? Os recursos para a web, para internet, beleza? Porém, na API, como eu já falei, vão ter regras. Elas ditam as regras do que pode ser, tipo, puxado e do que não pode. Eu vou trazer um exemplo mais comum aqui, só pra gente equilibrar as coisas. Aqueles aplicativos que muito curso aí ensina a pessoa a desenvolver, né? Que é consumindo a sua primeira API, que é a API do Climatempo, se eu não me engano. Enfim, é alguma API que permite fazer com que você traga as informações da previsão do tempo no seu site ou no seu aplicativo aí, enfim. Isso é uma API, como eu já falei, né? Então você pega ali, você consome aquela API, puxa só o que ela permite que você possa puxar, né, que são as informações do clima, né, não vai permitir você a puxar, sei lá, dados sigilosos que possa ter lá dentro, ou vamos supor que você tá usando alguma API dos Correios para você puxar CEP, ele não vai, tipo, puxar CPF de todos os moradores daquela rua, entende? Porque a API pública essa, no caso, né, foi feita para puxar apenas o CEP, e no caso do aplicativo de previsão do tempo, foi feito apenas para puxar essa informação. Acho que mais claro que isso, né? Eu tô chegando mais próximo aqui da câmera, acho que minha cara vai ficar gigantesca, tá mesmo. Mas tá tudo bem. Tá, mas o que é REST? Você com certeza já se deparou com como fazer uma API, ou uma API REST, ou uma API RESTful, enfim. Mas você sabe o que isso quer dizer e o que a gente vai fazer? REST é uma sigla para começo de conversa, que traduzida para o português fica transferência de estado representacional, é só isso mesmo. No inglês fica, agora eu vou gastar o meu inglês, né? Representation State Transfer. Tá top, hein? Mas o que isso quer dizer na prática? REST é uma arquitetura de software, beleza? E uma API REST quer dizer que essa API segue
a estrutura, ou melhor, a arquitetura REST. Simples assim. Pedro, mas o que é a arquitetura REST? Vai ficar para o próximo vídeo, tá? Porque é outro conceito, beleza? Que eu vou trazer aqui pra gente. Esse vídeo é mais para que você seja introduzido no assunto. Lá nos primórdios da internet, né? As APIs eram muito despadronizadas, não tinha nenhum padrão. E hoje em dia também tem muitos desenvolvedores que escolhem fazer APIs de qualquer jeito, com qualquer arquitetura, com coisa da cabeça dele e tudo mais. No vídeo específico sobre REST, né? Nossa, eu tô muito acelerado, o cafezinho aqui tava bom, hein? No vídeo sobre REST, mais especificamente, eu vou trazer aqui o nome do cidadão aí, né, de como que surgiu esse conceito de REST e RESTful, beleza? Esse cidadão, ele trouxe esse tipo de arquitetura para padronizar, para ficar mais fácil para que os serviços fossem disponibilizados e acessados aí. Pensa, se você vai construir uma casa e você não tem uma planta, você não tem as medidas, a casa pode sair, mas muita coisa vai dar errado ou pode não sair do jeito que você queria e por aí vai. As arquiteturas, principalmente essa REST, né, ela serve para isso. É como se fosse construir uma casa, só que com planta, com o arquiteto ali ditando os mestres de obras, né? É basicamente isso. Se uma API segue a arquitetura REST, ela é chamada de REST, API REST. Mas Pedro, eu ouvi dizer que existe API REST, API RESTful, API apenas. Ó, eu fiz uma tabelinha aqui que eu vou estar deixando agora aqui para que vocês printem ou para que vocês copiem, tá? Para que você entenda o que significa cada, né? Você já sabe o que é REST, mas o que é RESTful, né? Nessa tabela vai ter tudo aí que você precisa saber para diferenciar qual que é qual. Parece ser coisas totalmente diferentes, mas na verdade não é. API é qualquer interface de comunicação, tá? API REST são as que seguem o padrão REST. A API RESTful também pode ser interpretada como API REST, tá? Mas a gente tem que tomar uns certos cuidados aí que vocês vão ver no decorrer dessa série. Pessoal, o que define uma API REST? O que define essa arquitetura REST? Quais são as regras? Vai ficar para o próximo vídeo, que eu já vou gravar aqui, mas é que nem eu falei, eu tenho que quebrar esse vídeo, ele já vai ficar muito longo, tá? Mas não são regras difíceis, tá? São padrões que é muito bom que você tenha, que você defina antes de começar, né, a produzir o seu software ou construir a sua API e por aí vai, tá? É muito interessante que você gaste tempo, literalmente. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like, comente aí, se eu errei em algo, fale aí com educação aí, comente, dê a sua opinião sobre todo esse assunto aí, porque eu acredito que vai ser de grande valia para todos nós, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo.